O bezerro de ouro. Uma história de escolhas e consequências. Você já se perguntou como a impaciência pode transformar até mesmo os maiores milagres em tragédias? No deserto, enquanto Moisés se encontrava no monte, recebendo as leis divinas, o povo, tomado pela dúvida e pela incerteza, escolheu um caminho de atalhos e ilusões. Nesta narrativa poderosa, veremos como o desejo por algo palpável pode nos afastar da verdadeira fé e como a idolatria, mesmo disfarçada de segurança, traz consequências profundas e duradouras. Prepare-se para mergulhar em uma história que nos desafia a refletir sobre nossas próprias escolhas e prioridades. Se você se identifica com essa busca por fé e entendimento, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todas as nossas reflexões. Vamos juntos nessa jornada. Em uma jornada que parecia interminável pelo deserto, o povo de Israel vivia um tempo de transição entre a escravidão e a liberdade, entre o passado de opressão e a promessa de uma terra nova e próspera. Cada passo em direção à liberdade era marcado por desafios e incertezas, enquanto os corações ansiosos buscavam uma nova esperança em meio à vastidão árida do deserto. Essa travessia não era apenas física, mas uma jornada interior, onde cada indivíduo era confrontado com seus medos, dúvidas e a necessidade urgente de transformação. A verdadeira liberdade não se resumia a deixar para trás as amarras do Egito, ela envolvia um renascimento que exigia uma mudança profunda de coração, uma renovação da mente e o reconhecimento da dependência absoluta em Deus, mesmo quando as respostas pareciam distantes e o caminho obscuro. Moisés, o líder escolhido por Deus, subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, os mandamentos que iriam estabelecer uma nova aliança entre o Altíssimo e seu povo. Durante 40 dias e 40 noites, ele permaneceu imerso na presença divina, numa comunhão silenciosa e intensa, onde cada palavra recebida era como uma centelha de luz para iluminar a trajetória dos israelitas. Esse período sagrado, repleto de introspecção e revelação, contrastava fortemente com a realidade tumultuada que se desenrolava aos pés do monte. Enquanto Moisés se encontrava em um encontro celestial, o povo, ansioso por notícias e sinais, começou a se inquietar. A esperança gradualmente se transformava em impaciência, a fé se degenerava em dúvida, e essa dúvida florescia no desejo desesperado de assumir o controle da própria situação. A ausência prolongada de Moisés fazia com que os israelitas questionassem se ele realmente voltaria, e essa incerteza alimentava a necessidade de encontrar uma direção alternativa, algo que pudessem ver, tocar e, assim, acreditar. A natureza humana, com sua sede por tangibilidade, anseia por símbolos visíveis que possam confortar e guiar. Quando a esperança se apresenta de forma intangível, ela pode se tornar um fardo pesado, especialmente para aqueles que ainda não aprenderam a confiar plenamente. Assim, diante da aparente ausência de Moisés e do silêncio, que parecia ecoar pela imensidão do deserto, os israelitas buscaram uma solução prática e imediata, uma nova representação do divino. Eles se voltaram para Arão, o sacerdote e irmão de Moisés, suplicando que ele criasse um Deus para eles, um ídolo que pudessem ver, tocar e venerar. Esse pedido, nascido do desespero e da necessidade de ação, foi, na verdade, uma tentativa de transformar a espera pela revelação em um objeto palpável, mesmo que, no fundo, isso significasse afastar-se da essência do Deus verdadeiro. Diante do clamor popular, Arão, sentindo a pressão e a urgência do momento, cedeu. Ele convocou o povo para que trouxessem suas joias de ouro, relíquias pessoais que simbolizavam tanto riqueza quanto a memória de tempos melhores. Com o ouro reunido, Arão moldou um bezerro, materializando em forma de ídolo o desejo humano por segurança e controle. O bezerro de ouro rapidamente se tornou o centro da adoração, um objeto que, com seu brilho sedutor, ofuscava a verdadeira luz divina. Em meio a uma celebração carregada de emoção, o povo exclamou com fervor: "Este é o Deus que nos tirou do Egito." Em uma ironia trágica, onde a glória do Deus vivo foi substituída por uma imagem inanimada, incapaz de falar, agir ou guiar. O ouro, antes símbolo de bênção e prosperidade, transformou-se num triste testemunho da infidelidade humana. A criação do ídolo não se limitou a um ato isolado de fabricação, ela se transformou em uma festa de excessos, onde sacrifícios e danças celebravam a substituição do divino pelo tangível. Nessa atmosfera de ilusão e descontrole,
A autoindulgência se espalhou como uma epidemia silenciosa, corroendo os alicerces do pacto estabelecido com o Senhor. A multidão, em seu fervor desmedido, entregava-se a práticas que afastavam os valores essenciais, demonstrando que a idolatria não é apenas uma falha de fé, mas também uma corrupção moral profunda. Quando o coração se desvia para algo além do eterno, os princípios de justiça e verdade se distorcem e a sociedade, mesmo que momentaneamente, se distancia dos ensinamentos que deveriam orientá-la. No alto do Monte Sinai, o olhar de Deus se voltou para aqueles que, após serem libertados com tanta determinação, agora se encontravam enredados em traição e desobediência. A ira divina se acendeu com a constatação de que o povo, que fora guiado com tanto amor e cuidado, havia optado por trilhar um caminho de rebeldia. Deus comunicou a Moisés a intenção de destruir aquela nação, de reiniciar o curso da história com uma nova aliança que punisse a deslealdade. Contudo, movido por um profundo sentimento de compaixão e responsabilidade, Moisés intercedeu fervorosamente pelo povo. Ele argumentou que a destruição total não apenas violaria as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, mas também colocaria em risco a reputação divina entre as nações, permitindo que inimigos testemunhassem a fragilidade do poder de Deus. Essa súplica, repleta de amor e liderança exemplar, destacou a importância de proteger e restaurar aqueles que, mesmo em seus erros, ainda possuíam a capacidade de redenção. Se você está gostando deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Ao descer do monte, Moisés trazia consigo as sagradas tábuas da lei, um símbolo da nova aliança e da orientação divina. Contudo, a visão do povo entregando-se à adoração do bezerro de ouro fez com que seu coração se enchesse de tristeza e indignação. Num gesto carregado de simbolismo, ele quebrou as tábuas, representando a ruptura do pacto e a profunda decepção com a infidelidade de seu povo. Em seguida, Moisés destruiu o ídolo, queimando-o no fogo e reduzindo-o a pó, um pó que foi misturado à água e forçado a ser ingerido pelo povo, como um amargo e inesquecível lembrete da traição cometida. Esse ato extremo demonstrava, de maneira clara e irreversível, que nada do que é criado pelo homem pode substituir a essência e a presença do verdadeiro Deus. O bezerro de ouro, que por um breve momento havia ofuscado a verdadeira luz, revelou-se, no fim, como algo efêmero e desprovido de valor real. Diante desse cenário devastador, Moisés confrontou Arão, exigindo explicações para a decisão que havia levado a tal catástrofe espiritual. Arão, pressionado e enredado em suas próprias justificativas, alegou que o ídolo surgira de forma quase mágica, fruto de um processo misterioso que escapava ao seu controle. Porém, a verdade era muito mais simples e dolorosa. A idolatria não nasce do acaso, mas do coração humano, quando este se rende ao desespero e à dúvida. Ao ceder à pressão popular, Arão falhou em preservar a integridade necessária para conduzir o povo na verdadeira adoração, revelando, assim, as fragilidades que se instalam quando se prioriza a ação imediata sobre a paciência e a fé. A punição que se seguiu foi tão severa quanto simbólica. Moisés ordenou que os fiéis ao Senhor se levantassem contra os rebeldes, utilizando espadas para restaurar a ordem e a justiça. Cerca de 3.000 homens perderam a vida naquele dia, e uma praga devastadora foi enviada para purificar a nação, marcando a profundidade do desvio cometido. Essa resposta drástica serviu como um alerta eterno sobre as consequências de abandonar a confiança e a fidelidade em Deus. Cada ato de rebeldia ecoava na história como um lembrete amargo de que os atalhos ilusórios não trazem salvação, mas sim uma espiral descendente de caos e sofrimento. Mais do que um simples episódio histórico, a narrativa do bezerro de ouro ressoa profundamente nos dias atuais. Ela nos convida a refletir sobre como, em momentos de incerteza e desespero, muitas vezes substituímos o inefável e o eterno por símbolos efêmeros e passageiros. Seja através do culto ao dinheiro, dos teitas ou mesmo de ideologias que prometem segurança imediata, corremos o risco de erigir novos ídolos que nos afastam da essência divina. Essa história é um convite para que, em meio às pressões e tentações do mundo moderno, possamos reavaliar nossas prioridades e manter nossos corações firmemente voltados para a verdadeira fonte de luz e sabedoria. Que o relato do bezerro de ouro seja um espelho para nossas próprias escolhas,
revelando as armadilhas do desespero e a importância de cultivar uma fé inabalável. Que possamos aprender a esperar com paciência, a confiar nas promessas divinas e a discernir entre o que é eterno e o que é passageiro. Ao transformar nossas fraquezas em oportunidades de crescimento e nossas dúvidas em convicções sólidas, estaremos melhor equipados para trilhar um caminho de integridade e verdadeira adoração. Em última análise, a história do bezerro de ouro não é apenas um lembrete do passado, mas um ensinamento vivo que nos convida a refletir sobre as escolhas que fazemos a cada momento. Que possamos aprender a esperar e a confiar, mesmo quando os desafios parecem insuportáveis, pois é nessa entrega que encontramos a verdadeira libertação e crescimento espiritual. Gostaríamos de saber sua opinião. Deixe seu comentário. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa refletir sobre essa mensagem e não se esqueça de deixar um curtir, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber mais conteúdos inspiradores. Até a próxima!